Estamos de volta esta noite com a Hora Quente e o nosso convidado é o profissional na área das finanças, o Carlos da Cunha. Antes do intervalo, começamos a falar de um regresso a Portugal e depois da ideia de criar o BCP aqui nos Estados Unidos como um banco a operar normalmente, não como os bancos portugueses até aquela altura aqui nos Estados Unidos. Sim. Vamos falar dessa experiência e como é que correu, ou seja, como é que foi essa experiência para si, profissionalmente? Pois, como lhe tinha dito, foi algo um pouquinho diferente ou fora da norma do qual eu estava habituado. Mas foi interessante porque houve a oportunidade, como disse, de a gente montar uma operação aqui bancária que também, não era só, mas também servia à comunidade portuguesa. E então o Tony Cruz e eu e a equipa que a gente formou montámos aqui uma operação até bastante rápida, em que montámos 6 balcões, já estava cá um e montámos mais 5 novos, no espaço de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e montámos um banco com valores ativos à volta de 120 milhões de ativos e depósitos aí à volta de 100 milhões ou isso. Nós utilizámos aqui, que foi parte da dificuldade que a gente teve, foi que já havia uma operação também em andamento na área de New Jersey, em que lá eles decidiram fazer um banco português para portugueses, praticamente. Se uma pessoa não portuguesa entrasse dentro de um dos balcões lá em New Jersey, a gente pensava que estávamos a ser assaltados por um estrangeiro ou isso, está com maneira? Portanto, a forma ou a idealização do projeto deles lá em baixo foi totalmente diferente do nosso aqui. Mas eu e o Tony, ao início, logo idealizámos de que a operação aqui não iria ter futuro, ou pelo menos raízes fortes suficientes para ter um plano a longo prazo se fizéssemos só um banco português para portugueses. Porque a imigração, obviamente, já não estava a aumentar da forma que tinha sido nos anos 60 e 70. E então, o que nós não queríamos era ter tido o que aconteceu muito depois do Tony sair do Lusobanco, em que cada vez que morria um cliente, era um cliente a menos que o banco tinha, está com maneira. E então, nós aqui montámos uma operação em que a maioria dos clientes maiores do banco não eram portugueses, muito embora nós servimos também praticamente os clientes portugueses, os empresários portugueses, principalmente aqueles da plataforma A, digamos assim. E então, foi algo interessante porque como lhe disse, o nosso plano era um bocadinho diferente daquilo que foi feito em New Jersey, e depois havia um terceiro plano ainda totalmente diferente em New York, em que servia praticamente só a comunidade grega de New York, que estava ligada ao banco, novo banco que o Millennium tinha na Grécia. E então, operar com 3 planos, praticamente 3 planos, que não eram exatamente semelhantes, foi um pouco complicado para o banco. Na nossa região aqui, para mim, foi só a ambientação, aquilo que era portuguesa, aquelas praxes portuguesas de que, eu posso dar o exemplo de que ser chamado doutor, por exemplo, é uma daquelas, para mim foi difícil ir a Portugal e termos alguém, um condutor para nos ir buscar e essa coisa toda e ser chamado Sua Excelência e essa coisa toda. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa básica, eu tento ser básico, e a ambientação a esse tipo de procedimento e isso, para mim até foi difícil, porque não estava habituado, não era esse a minha forma de existir, a minha forma de ser. Portanto, a parte, digamos, falamos disso como uma parte social, a parte social foi bem complicada, porque eu não estava, o Tony já estava um bocadinho mais, e ele então é que foi a ponte que ajudou a adaptação de uma forma um bocadinho diferente. Mas montámos uma operação aqui, começou a dar lucro no quarto ano, ao princípio do 4º ano, e depois 2008, infelizmente 2008 aconteceu. O Millennium tinha tido problemas com capitais e isso na Europa, na Grécia, na Polónia, e em outros lugares em que nessa altura houve problemas significantes com isso. A operação aqui nos Estados Unidos, por muito rápido que a gente montou, que nós não fizemos aquisições nenhumas, foi só um desenvolvimento orgânico,
e as nossas 6 sucursais aqui, como disse, à volta de 120 milhões ou isso de ativos, durante um período relativamente curto, também foi mais rápido que a gente poderia ter feito sem aquisições. Em New Jersey já estávamos ali com 10 ou 12 balcões, com à volta de 500, 600 milhões também de ativos, mas lá já tínhamos problemas de empréstimos, essa coisa toda que era um bocadinho diferente. Em New York era uma operação pequena. Portanto, na totalidade, era um pouco a menos de 1.000 milhões de ativos. O Millennium, na totalidade, eram à volta de 120 ou 130 mil milhões. Portanto, nós éramos um erro de vírgula, não é? Nem estávamos no radar da organização. Sim. E foi então essa a razão porque o banco foi eventualmente vendido, ou tentaram vender, e depois houve outros problemas e isso que já não teve nada a ver comigo, porque Exato. Eu saí no fim de 2008. O que eu acho interessante também, Carlos, e falaste aí da crise de 2007, 2008, Sim. Portanto, é que para quem começa nesse ramo em 1983, continua ativo em 2019, tu já passaste períodos de altos, baixos, de finanças e de tecnologia, Exatamente. Porque a tecnologia Sim. também veio dinamizar. Ser bancário hoje é igual a ser bancário em 1983? É uma boa pergunta, Ricardo. Eu comecei na banca quando os computadores ainda tinham um floppy, não é? Um coisinha assim de 5 inches e meias ou isso. Pois, exatamente. E então, até as primeiras redações que eu fiz, ou até quando eu escrevia para o Portuguese Times ou isso, era com uma maquinazinha de datilografia em manual, que a gente carregava e a coisa batia em cima para fazer a letra. E hoje, obviamente, o meu telefone é mais potente do que isso tudo junto. Portanto, é interessante que o avanço da tecnologia tem feito a oportunidade da eficiência muito maior. Mas isso não quer dizer que as decisões hoje são melhores do que aquelas que eram feitas em 1983, 84, só que o passo pelos quais elas eram feitas era obviamente um bocadinho um bocadinho menos rápido do que aquilo que é exigido hoje. Portanto, ser bancário hoje é a adaptação à tecnologia e isso tudo. Portanto, os bancários como eu, que ainda cá estão 30 anos depois, é porque nós adaptámos a isso tudo com o passar do tempo. Eu tive que voltar, por exemplo, à universidade, acabei de tirar o meu mestrado em regime part-time, que levou quase 5 anos. Depois já está casado, ter filhas, essa coisa toda que foi complicado naquela altura. Ricardo, mas se não faço isso naquela altura, hoje não tinha tido as oportunidades que eu tive de estar onde estou. Portanto, a banca tem mudado muito. Já não há, infelizmente, estamos a chegar a um período em que não há bancários a fazerem decisões inatas, de qualquer maneira, já mais decisões por intermédio de computadores, mais decisões de preto e branco e essa coisa toda, já os intangibles, não sei bem como é que se diz em português, já não são considerados da mesma forma. O facto do empresário ter tido uma certa carreira que nós seguíamos a par e passo durante muitos anos, esse valor já não é tão significativo hoje como era naquela altura. Portanto, o negócio tem mudado, não é que hoje é melhor do que era, não é que é pior, é que é bastante diferente. E então, durante esse percurso, o que eu tenho tido sempre a curiosidade de ficar a par daquilo que se está a desenvolver, porque se a gente não fica a par daquilo que se está a desenvolver, ficamos pelo caminho, infelizmente. Sem dúvida. Carlos, 2008, desvinculas-te do BCP. Sim. Onde é que seguiste depois disso? Pois, foi 2 passos. Depois de ter saído no fim de 2008 do BCP, até organizei um grupo de investidores aqui da região, não posso falar assim muitos nomes, mas pessoas que o Ricardo certo iria reconhecer e que os seus telespectadores iriam reconhecer. Angariámos um certo nível de capital e então era a oportunidade de comprar aquela operação que nós tínhamos criado aqui na região.
E infelizmente, passaram muitos meses e isso, muitas organizações, muitas reuniões, essa coisa toda, e acabámos por não ser os vencedores, digamos assim, desse processo, que ao fim e ao cabo talvez foi a melhor coisa que às vezes vai mais ser feliz do que de ter capacidade de ser feliz, não é? E então não deu, e então acabei por entrar no Webster Bank como um diretor regional das operações aqui na região, e foi onde estive durante praticamente 10 anos, até depois mudar há um ano atrás. Neste momento que és o vice-presidente sénior do St. Anne's Credit Union, para além também Senior Loan Officer, neste caso, portanto, ligado ao departamento de empréstimos, não é? Sim. Já vamos falar sobre uma nomeação que surgiu na primeira metade deste ano, mas para chegar aí eu estive a ver que és comissário do Aeroporto Regional de New Bedford, és ligado à organização do Waterfront de New Bedford. Isso é apenas duas coisas, havia tanto na lista. Carlos, o teu envolvimento comunitário é imenso. Porquê? Isso é algo, eu tenho tido a grande felicidade, Ricardo, ter tido oportunidades de seguir uma pequena carreira aqui nos últimos 30 anos. E então, eu acho que é a nossa responsabilidade, quando temos oportunidades como essas, de devolver aquilo que a comunidade me tem proporcionado. Porque ninguém pode fazer isso sozinho, está a compreender? E então, cada oportunidade que eu possa ter de devolver um pouquinho daquilo que eu tenho ganho, daquilo que eu tenho aprendido durante os anos, nas minhas possibilidades, eu tento devolver e tento dar oportunidades a outros ou tentar facilitar as coisas para alguns desses grupos comunitários ou isso. E, portanto, tem sido o foco, tem sido esse de tentar devolver um pouco aquilo que me foi concedido. Na comunidade portuguesa és membro e dirigente do Prince Henry Society. Sim. Já foste presidente. Já fui presidente. Qual foi o ano? Oh, Nossa Senhora. Isso aí, Ricardo, tem-se-me desculpar, mas eu já me lembro, talvez aí há 6, 7 anos atrás. Foi um dos encargos mais interessantes que eu já tive. A oportunidade de liderar um grupo de quase 100 empresários de gabarito português e tentar manter o grupo unido. Nossa Senhora, isso cada vez tinha que ir à igreja 2 ou 3 vezes por semana para poder manter o pessoal todo organizado dessa forma. Mas foi fantástico, é uma organização fantástica da angariação, como o Ricardo sabe, a nossa capacidade de angariar fundos é o tudo, obviamente, da organização, e eu dei o meu pequeno contributo dessa forma também. E um grande contributo, estão a contribuir para a carreira académica de muitos jovens, sim. É um dos grandes objetivos da organização, Sim. Para além de poder destacar portugueses de sucesso e luso-americanos de sucesso aqui na região. Carlos, o governador Charlie Baker liga-te um dia e diz: olha, Carlos, I'd like you to be part of my team. Portanto, neste caso, és convidado para pertencer a este Conselho de Planeamento de Desenvolvimento Económico. Sim. Não para New Bedford, não para esta região, mas para todo o estado de Massachusetts. Sim. Portanto, sendo uma comissão, aliás, explica um pouco o que é esse Conselho, o que é que esse Conselho faz exatamente. O Conselho é formado por lei, até há uma lei que estabeleceu o Conselho, em que é formado e depois então organiza os princípios fundamentais do desenvolvimento económico do Estado nos próximos 4 anos. Portanto, esse comitê, houve um comitê que foi feito há 4 anos atrás, fizeram a organização e o plano que ainda está em feito agora, e que estabelece os princípios para orçamentos, os princípios para as áreas de foco e essa coisa toda. Mas a alto nível, está com maneira, e então é isso que o comitê, por lei, tem esse encargo. E então foi isso que foi feito esta vez. Por acaso até votámos nessa terça-feira passada, lá em cima em Natick,
o resultado final daquilo que vai ser o plano para o estado de Massachusetts nos próximos 4 anos. E esse plano que tem que ser submetido antes do final de 2019. Correto. O plano foi votado, que até foi interessante a dinâmica do voto, mas foi votado na terça-feira, agora avançou, vai para o governador, e depois o governador assina o plano e depois então vai ser entregue, muito embora já estavam o presidente do Senado e o presidente da Casa dos Representantes, estavam os dois lá, e então eles sabem o que está para vir. Mas é assim é que é o processo. Mas antes disso, Ricardo, tive, que até foi a parte fantástica disso, a oportunidade de conviver nas áreas todas do Estado. Porque o Estado de Massachusetts é muito maior do que a grande New Bedford, a grande Fall River. E então, para mim, foi interessante ir a áreas como o oeste de Massachusetts, lá em cima, ter contacto com os governantes e os principais agentes da economia e os principais empresários, essa coisa toda daquela região, e depois também no centro de Massachusetts, na parte de Worcester, nessas áreas lá, Hudson, nessas, Framingham, essas partes, e depois aqui na nossa região também, depois na área de Boston, na área de Salem. Portanto, aprendi desde que isto foi, em que o governador me pediu para fazer parte do Conselho. Tenho aprendido muito, e isso é por vezes a razão, para dizer a verdade, Ricardo, que eu aceito esses tipos de desafios. Não é para a fotografia ou isso, que eu já não preciso, felizmente também já estou, é sempre bem recebido. Sim. Mas não quero minimizar isso, mas não é esse o foco. Para mim é tentar ganhar algo que me possa não só beneficiar a mim para poder depois distribuir essa aprendizagem, digamos assim, um pouco mais tarde. E tem sido isso que eu para mim, essa tem sido a parte mais interessante desse processo. Mas está praticamente feito o voto depois de muitos meses de reuniões e comitês e grupos de trabalho e essa coisa toda. O plano está finalizado, foi votado na terça-feira passada e talvez daqui a uma semana ou duas venha a público. Muito bem. Estavas à espera desse convite? Não, Ricardo, veio do nada, como disse. Por acaso não foi o governador que chamou, foi a Lieutenant Governor que chamou. E então, quando isso acontece, é sempre um pouquinho estranho, não é? Porque, muito embora eu estou ligado à distância, um pouquinho à distância com a parte política, mas não foi algo que eu tentei entrar, não era algo que eu estava a imaginar fazer parte disso ou não. E então são essas as situações que ainda são mais valiosas, de um certo modo, é quando a gente recebe esse tipo de contacto para fazer parte de um comitê como esse. Mas foi, como disse, foi uma surpresa enorme. Tive que pensar nisso durante vários dias, porque queria entender se fosse algo com o qual eu não pudesse dedicar o tempo que fosse necessário, então não agradeceria a oportunidade, mas não entrava. E depois tive que convencer a minha querida esposa, uma vez mais, a ter que lidar com isso. E então foi quando aceitei a oportunidade. Essa experiência pôs-te mais em contacto do que era a realidade não só da nossa região, mas de todo o Estado. Sim. E esse contacto com a política também. Disseste que tens essa ligação, mas sempre um pouco à distância. Sim. Algum dia alguma intenção disso não ser mais à distância? O Ricardo não está a falar com a minha esposa, não. Porque, caso contrário, ela nunca mais falava consigo, Ricardo. Não, eu por acaso tenho tido a oportunidade de conviver muito com políticos, tenho bons amigos na política, mas não é algo, eu acho que é uma daquelas situações em que os políticos, por tudo que tentam fazer da melhor forma possível, eu acho que aquilo que eles fazem nunca é apreciado na totalidade. E então hoje não seria algo que eu tivesse coragem, digamos assim, de entrar nisso. Talvez daqui a muito mais tarde, estou a falar para a minha esposa para ela não ficar assim muito preocupada com isso, porque hoje não tenho vontade ou plano de estar inserido nisso. Não, por outro lado,
estar ligado à política também de uma parte e não para o negócio, essa coisa toda também é importante, Exato. porque a gente, nesse caso, a gente ou está envolvido ou está de fora. A gente pode dizer aquilo que for necessário, de que a política é só para aqueles que estão envolvidos e essa coisa toda, mas é o que é. Eu não montei o sistema, eu tento trabalhar nos moldes aceitáveis, né? Acima da mesa, digamos assim, mas é onde vai ficar. Eu tenho bons amigos na política, tento compreender as situações ou as circunstâncias, tento dar a minha opinião quando ela é pedida, como tem sido com o Comitê de Desenvolvimento aqui, mas para além disso, fico no meu cantozinho para a minha esposa não ficar assim muito chateada comigo. E que fica aqui esclarecido que eu só fiz a pergunta, não tentei incentivar de maneira alguma. Assim, porque nós nos cruzamos às vezes em eventos, conheço a sua esposa, não quero que ela fique chateada comigo por causa disso, não é? Muito bem, Carlos. Falar um pouco dessa parte familiar, falaste em filhas, portanto, tens quantas filhas? Tenho 2 filhas. 2 filhas. Tenho uma mais velha, a Courtney, que é advogada, e eu tenho outra mais jovem, que é a Shayna. A mais velha tem 27 anos, a mais nova, Shayna, tem 25 anos, e ela é formada, tem mestrado também em Psicologia na área da educação. E ela, a mais velha, tenta resolver os nossos problemas todos, não é, como advogada, e a mais nova tem trabalho de Deus. Ela trabalha hoje com crianças com situações de autismo. E então é um trabalho, uma dedicação que ela tem, um trabalho também fantástico, só tanto uma como a outra também estão bem encaminhadas. Um orgulho para o pai. Muito Nenhuma mesmo. seguiu os teus passos em termos profissionais, não é? Se calhar aconselhaste bem, Exatamente. segue o teu rumo. Exatamente. Faz o teu trajeto como eu fiz, ou como o meu irmão fez, mas estão bem encaminhadas. Ótimo. Tanto uma como a outra. Neste momento ligado ao St. Anne's Credit Union, Sim. é uma instituição bancária, Pois. comunitária e que lida com pessoas. Não Sim. com números, obviamente, Também. mas não vê uma pessoa como um número. Sim. Lida diretamente. Não é? Exatamente. Mas antes de ir para essa área, Ricardo, deixa-me dar só um passo atrás à uma vez vontade. mais, para falar um pouquinho também da minha esposa, porque É no caso verdade. contrário, ela nunca Eu mais vou vai... levar outra vez. Também já... Como referimos a ela já várias vezes, mas referimos noutro sentido. Agora sim, falar na sua esposa. Já estou casado com a Cecília praticamente há 10 anos, Sim. uma pessoa absolutamente fantástica. Ela é baiana, Sim. uma família fantástica também lá, também por parte do pai também tem raízes portuguesas, das Ferreiras, de Barbosas, também por parte da mãe tem raízes indígenas do Brasil, Caribé, que é um nome bem reconhecido na região, pessoas absolutamente fantásticas. E a Cecília tem sido também, apaixonei-me por ela, não só pela parte física, mas ainda mais, ela sabe disso, pela parte intelectual. Sim. E então tem sido fantástico. Os últimos nós já estamos juntos, talvez para aí há uns 13 anos, acho que é 13, qualquer coisa assim. 10 casados e tem sido fantástico também. Obviamente que já foste ao Brasil, Já várias fui, vezes. Já lá fui mais vezes, talvez ainda não, mas quase mais vezes do que já fui a Portugal também. Sim, E então apaixonaste pelo país tanto como apaixonaste pela tua esposa? Não tanto, mas é um país fantástico, principalmente a área do Nordeste, que é de onde ela nasceu, em Salvador, na Bahia. Que interessantemente também é parte, talvez tenha a maior ligação a Portugal, porque foi por ali que entraram os portugueses na colonização inicial. E o clima fantástico, as pessoas, a família e as pessoas também fantásticas, mas há problemas sociais em todo lado, está a maneira? Claro. Mas naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei, naquilo com o qual eu tenho tido um contacto direto, o Brasil e a parte do Nordeste principalmente, e temos muitos amigos nossos lá, é uma área lindíssima em que certamente dou a indicativa ou a dica, digamos assim, a quem nos está a ouvir, se tiverem a oportunidade de irem à Bahia, é onde as novelas, a maioria delas são criadas, não é?
A maioria dos artistas também são da região, os de mais fama. A música, porque tem aquele idioma ou aquela influência africana, também é fantástica. E, portanto, eu tenho estado maravilhoso, tem sido maravilhoso quando lá vou. Normalmente estamos lá 2, 3 semanas ou isso quando lá vamos. E venho de lá encantado. O problema é de não poder lá ficar mais tempo. Talvez um dia. Com família Cecília, agora também. estou tentando, né? Tá, talvez um dia. Quem sabe, não é? Muito bem, Carlos. Voltando agora ao CNN, desculpe lá, Ricardo. Não há problema. As conversas são para isso. Eu voltei à outra, que era assim, era mais fácil quando o Ricardo nos vê nos eventos. É verdade. Para não haver problemas para não que eu levar depois... pancadaria. Mas, falando do St. Anne's, o St. Anne's foi uma oportunidade pela qual eu não estava à procura. Tinha um emprego muito bom com o Webster, estávamos a crescer, tínhamos uma operação que era a segunda ou terceira maior da região. Mas, passados mais de 30 anos, também na andança dos bancos grandes, digamos assim, que foi praticamente a minha história, a oportunidade de ir para o Conselho Executivo do St. Anne's, que é um rótulo bem reconhecido aqui na região, com raízes já montadas há muitos anos, né? 85, 87 anos, e ter a oportunidade de liderar a parte toda dos empréstimos. Tenho à volta de 45 empregados operacionais no nosso grupo e fazendo empréstimos praticamente na rede total do consumidor, do residencial e de empresários, essa coisa toda. E então foi uma daquelas oportunidades que veio de nada, digamos assim, não estava à procura dela, mas quando apareceu era algo que chegou na hora certa, com os parâmetros daquilo que eu estava à procura, talvez nessa altura da minha caminhada, digamos assim. Tenho 54 anos, talvez faça isso durante mais 5 ou 10 anos, mais ou menos, uma vez mais para a minha esposa, ela não ficar assim muito chateada. E então seria fantástico ter a oportunidade de contribuir para uma organização como é do St. Anne's, com os poderes que tem aqui na região, de dar o meu contributo a essa organização. E é um contributo, Ricardo, como disse inicialmente, é para além dos números, não é? Os números são, porque nós temos regulamentos e isso que temos que seguir, mas as decisões são mais individuais. Há uma pessoa por trás de cada decisão, não só as decisões internas da organização, mas também aquelas que são externas. Nós tentamos sempre, e até a organização do Credit Union por si, cada pessoa que está ligada ao Credit Union é dona da organização. Cada membro é dono da organização. Não temos acionistas, não temos que as nossas decisões não são feitas em prol dos poucos. As nossas decisões são feitas em prol de todos. E é algo que, depois de 30 anos de ter andado ligado a planos que são, ao fim e ao cabo, benéficos aos poucos, tem sido digamos assim, uma mudança interessante, uma ideia de pensar, uma forma de pensar. Eu já pensava praticamente assim anteriormente, só que tinha que focar aquilo que eu fazia e as minhas contribuições de uma forma um bocadinho diferente, porque na área bancária, ao fim e ao cabo, é favorecer o acionista. E então, mas nesta fase da minha vida, foi algo que veio na hora certa para tentar ajudar de uma forma um bocadinho diferente. E para além disso, trazer a experiência de 30 anos de umas áreas totalmente diversificadas, que não era algo que o St. Anne's tinha, esse tipo de experiência na equipa executiva. Não é dizer mal, não estou a tentar minimizar da equipa que lá estava, mas é uma contribuição que eu estou a oferecer ao Credit Union, que é um pouquinho mais dinâmica do que aquilo que estava lá antes de eu chegar lá. E esse é que é o idealismo, é tentar uma vez mais trazer a experiência que eu tenho acumulado durante tantos anos em prol dos membros da organização. É
E para finalizar aqui, o Carlos, quando não está a trabalhar, quando não está a pensar em números, quando não está a dar o seu tempo de forma voluntária para as diversas organizações, e, com exceção de ir ao Brasil, o que é que faz nos seus tempos livres? Se é que existem. Muito pouco, infelizmente, no associate, uma vez mais a falar para a minha esposa, é passar o tempo que eu posso com a família. Eu jogo um pouquinho de golfe também. Um amigo meu convenceu-me a tentar voltar a jogar futebol, que já não jogava futebol há muitos anos. Ricardo, estou agora ligado à equipa do Vítor Fernandes e da família Fernandes nos velhotes, aqueles que já têm menos cabelo e um pouquinho de barriga. E então nós lá, mas tem sido interessante voltar a ligar a isso. Para mim, não é o futebol, é a camaradagem de uma vez por semana que a gente joga e vamos daqui para ali para jogar contra as equipas. E é praticamente isso que faço, tentar passar uns tempos com a família também e dedicar-me só um pouquinho ao desporto, ou isso como uma diversão. Muito bem. Carlos, muito obrigado por ter-nos visitado e contado a sua história. Uma história Ricardo. bastante interessante e uma história de vitória, ao fim e ao cabo, o que é muito bom. Carlos, muito obrigado. Tudo bom para si. Obrigado continuação pelo de sucesso e estamos aqui para aquilo que for necessário. Muito obrigado. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais uma Hora Quente aqui no The Portuguese Channel. Voltaremos amanhã com mais para si. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.